Bom dia, boa tarde, boa noite, Giovanni. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje a disciplina trabalhada aqui em questão será a disciplina de gramática, tá bom? Nós realizaremos o estudo gramatical, veremos aqui algumas questões acerca da voz passiva para finalizarmos. Hoje é a nossa última aula sobre a voz sobre as vozes verbais. Vamos finalizar a voz reflexiva e em seguida realizar algumas atividades aí do nosso livro para finalmente iniciarmos o próximo capítulo, né? Será o capítulo 4. Beleza? Temos muito conteúdo ainda aí para ver. Conto com a colaboração de todos vocês. Acompanhem as atividades, realizem as atividades aqui em sala e as que forem solicitadas, pois são conteúdos muito relevantes para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Temos aí, vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 52, tá bom? Abram aí na página 52. Vamos trabalhar a voz reflexiva. Antes, permitam-me fazer um pequeno resumo sobre o que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Nas aulas anteriores, nós vimos aí as vozes verbais, vimos aí que são a voz ativa, passiva e reflexiva, tá? São as três vozes verbais presentes no português. Bom, a voz passiva, a voz ativa, ela enfatiza o sujeito, tá? E a estrutura é a estrutura padrão: sujeito, verbo e complemento, tá bom? Enquanto que na voz passiva, ela enfatiza o complemento, o objeto, tá bom? E a estrutura é a seguinte. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Complemento mais verbo auxiliar mais verbo principal, tá bom? E aí, opcionalmente, você pode também incluir o sujeito, que vai vir seguido da preposição por, tá bom? Então, na voz passiva, a gente tem aí uma mudança considerável na estrutura da oração, tá bom? Já na voz reflexiva, nós vamos precisar utilizar um pronome que chamamos de pronome apassivador, que é o se, né? Voz reflexiva, a gente tem aí, enfatiza o sujeito e a ação sobre ele. Sujeito mais se mais verbo, tá? Exemplo: ele se matou, ele se amou, tá? Então, na voz reflexiva, a gente utiliza o pronome apassivador se, beleza? Pronto, muito bem, pessoal. Nem coloquei o nosso cabeçalho aqui, perdão, gente. Ok, então, mas isso aqui é só um resumo do que a gente fez na última aula, tá? Eu tenho certeza que vocês lembram disso daí, que vocês realizaram fizeram essa reflexão sobre esse assunto, e agora a gente vai passar para a segunda parte, tá bom? A gente vai aí agora ver um pouco mais sobre a voz reflexiva e realizar as atividades. Peço que vocês abram seus livros na página 52. Enquanto vocês abrem aí, eu vou colocar o cabeçalho, tá bom? Página 52.
Ok, pessoal? Então, página 52, a gente tem aí uma reflexão acerca da voz reflexiva. Tá bom? Então, vamos lá na página 52, acompanhem comigo aí o quarto tópico aí, voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e recebe a ação verbal. É formado pelo verbo principal, empregado com um pronome reflexivo. Tá bom? Ok, vamos lá. Voz reflexiva. Pronto. Na voz reflexiva, pessoal, a ação que é praticada pelo sujeito, ela volta sobre ele mesmo. Ou seja, ela acontece sobre o próprio sujeito. O próprio sujeito, ele realiza a ação e ele também recebe a ação. Isso pode ser realizado através do acréscimo dos pronomes, tá? Isso é feito através do acréscimo dos pronomes reflexivos. Me, o se, o te, o nós e o vos, tá bom? Esses são os pronomes reflexivos. Então, a estrutura da voz passiva é essa, como a gente viu aqui, ó, sujeito, mais o se, mais o pronome reflexivo, né, mais o verbo, tá bom? Então, aí a gente tem exemplo aqui, ele se matou, ele se amou, ou seja, ele, vamos dizer aqui, João, finge que é João. Ao mesmo tempo que João realizou a ação, João também recebeu a ação, ou seja, ele amou e ele foi amado por ele mesmo, tá? Então, por isso que a gente chama de voz reflexiva. Aí a gente tem aqui, ele se matou, ao mesmo tempo que ele realiza a ação, ele também recebe a ação, porque ele foi afetado pela própria ação, tá bom? Então, a gente tem aí um exemplo da voz reflexiva. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Isso aí é a voz reflexiva, tá bom? A gente tem uma observação aí que diz que ela também pode ser chamada de voz recíproca. Agora, uma dúvida, professor, eu sempre vou usar o se é? Não, pessoal. Se o sujeito for eu, você usa me. Se o sujeito for ele, ela, você, a, ele, ela, você, eles ou elas, você usa se, tá bom? Se o sujeito for tu, você vai usar ti. Se o sujeito for nós, vai ser nos. E se for vós, vai ser vos. Ou seja, eu me matei. Um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele, ela, você, eles ou elas se mataram. Eu vou mudar esse se matar, vou colocar, eu me cortei. Pronto. Ele, ela, elas se cortaram. Tu te cortou. Nós nos cortamos. Vós vos cortastes. Tá bom? Então, dependendo do sujeito, você vai utilizar um pronome reflexivo específico. Tá bom? Como vocês estão vendo aí. Beleza? Pronto. Então, essa é a voz reflexiva, pessoal. Muito fácil e muito simples. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, agora continuando. Agora a gente vai realizar algumas atividades presentes na próxima página. Só um minutinho, tá, gente?
Pronto, pessoal. Vai respondendo algumas dúvidas aqui. Beleza? Pronto. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos continuar agora, vamos realizar algumas atividades aí. Vamos passar para a página 53. Página 53. Na página 53, a gente tem aí o primeiro quesito. Diz o seguinte: identifique os períodos em que há emprego da voz passiva. Aí temos aí, onde há o emprego da voz passiva. Vamos lá, letra A. A letra A. O pensamento racional era definido por pensadores iluministas. O pensamento racional era definido por pensadores iluministas. Letra B. A Inconfidência Mineira foi influenciada por ideais iluministas. Letra C. O apogeu do iluminismo foi atingido no século XVIII. Bom, gente, são várias orações aqui. Eu não vou escrever todas, tá bom? Porque aí vai demorar muito, né? Então eu vou ler para vocês. O pensamento racional era definido por pensadores iluministas. Essa aí está na voz passiva. Por que está na voz passiva, professor? Temos aqui, ó, o pensamento racional era defendido, tá? Defendido por pensadores iluministas. Então, na voz ativa ficaria pensadores iluministas defendiam o pensamento racional. Vamos lá agora, letra B. A Inconfidência Mineira foi influenciada por ideais iluministas. Esta também está na voz passiva. A Inconfidência Mineira foi influenciada, tá? Então, a gente tem aí a voz passiva. Na voz ativa ficaria ideais iluministas influenciaram a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira. Letra C. O apogeu do iluminismo foi atingido no século XVIII. Bom, sim, esse daí também está na voz passiva, tá bom? Só que nesse caso aí a gente não menciona o sujeito, tá bom? O sujeito ele não foi mencionado, ok? Letra D. O lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Não temos aí o emprego de voz passiva, ok? Letra E. No absolutismo real, período anterior ao iluminismo, os burgueses possuíam dinheiro, mas não possuíam poderes políticos. Também não está na voz passiva, está na voz ativa. Letra F. No absolutismo, o poder era detido pelo rei. Está na voz passiva. O poder era detido pelo rei. Então, na voz ativa, ficaria o rei detinha o poder. Detinha o poder. O rei detinha o poder. Letra G. Na França, o iluminismo foi mais intenso. Não, essa daí também está na voz ativa. Próximo agora, qual é? Letra H. Filósofos iluministas acreditavam que, se todos fizessem parte de uma sociedade mais justa e igualitária, a felicidade comum seria alcançada por todos. Sim, está na voz passiva. Onde, professor? A última parte aí. A felicidade comum seria alcançada por todos, ou seja, todos alcançariam a felicidade. Tá bom? Letra I. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas propostas iluministas. Também não temos a voz passiva, temos a voz ativa aí. Letra J. Os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Sim, voz passiva, passiva sintética aí, ó, se disseminaram. Tá bom? Basicamente aí seria a voz reflexiva. Letra K. John Locke, considerado o pai do iluminismo, escreveu um ensaio sobre o entendimento humano. Não temos aí voz passiva, apenas voz ativa. Letra L, perdão. A liberdade de pensamento e a crítica à intolerância religiosa eram defendidas por François Marie Voltaire.
Sim, essa daí está na voz passiva também. Temos aí a intolerância religiosa eram defendidas, tá? Então, temos aí um exemplo de voz passiva. Letra M. A divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário foi defendida por Charles de Secondat Montesquieu. Então, temos aí também um exemplo da voz passiva, tá bom? Temos aí a divisão do poder foi defendida por Charles de Secondat. Então, foi defendida a voz passiva. Na voz ativa ficaria Charles de Secondat Montesquieu defendia a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. E, por último, a letra N, os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo fosse educado e tivesse liberdade religiosa. Então, nesse caso aí, temos duas orações. Uma está e a outra não está na voz passiva. A primeira está na voz ativa. Os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo, aí temos aí, para que o povo fosse educado e tivesse liberdade religiosa. A segunda parte aí, ela apresenta a voz passiva, porém sem o sujeito, tá? Muito bem. Então, vamos lá agora para o segundo quesito, tá? Segundo quesito diz o seguinte: faça as orações para a voz passiva analítica e sublinhe o agente da passiva. Então, a gente tem aí filósofos e economistas difundiram os ideais iluministas. Então, nesse caso aí, passando para a voz passiva, nós pegaríamos o complemento, que é os ideais iluministas, e passaríamos para a função do sujeito. Ou seja, os sujeitos que são filósofos e economistas seriam substituídos por ideais iluministas. Então, ficaria: os ideais iluministas foram difundidos pelos filósofos e economistas. Os ideais iluministas foram difundidos pelos filósofos e economistas, tá? Segundo, o iluminismo deu origem a propostas voltadas para a liberdade política e econômica. O iluminismo deu origem a propostas voltadas para a liberdade política e econômica. Ok? Aí podemos formar aí: propostas voltadas para a liberdade política e econômica foram originadas pelo iluminismo. Mudamos aí a estrutura da oração. Aí temos aí: os iluministas criticaram privilégios da nobreza e do clero. Os iluministas criticaram privilégios da nobreza e do clero. Aí, na forma da voz passiva, ficaria: os privilégios da nobreza e do clero foram criticados pelos iluministas. Os privilégios da nobreza e do clero foram criticados pelos filósofos e pelos iluministas. Terceiro, considerando a frase a seguir, analise-a respondendo ao que se pede. A escravidão era criticada pelos iluministas. Oi? Pode. Terceiro, considerando a frase a seguir, analise-a respondendo ao que se pede. A escravidão era criticada pelos iluministas. Aí temos aí, letra A. Qual é a função sintática do termo destacado? O termo destacado aí é pelos iluministas. Baseado no que a gente viu, pessoal, agora nessa aula. Qual é a função sintática exercida pelos iluministas? O que é que vocês acham? Analisem aí com cuidado. A função sintática, pessoal, é a função do sujeito. Veja que a voz está na voz passiva. A escravidão era criticada pelos iluministas. Então, os iluministas criticavam a escravidão. Então, nesse caso aí, o sujeito é iluministas. Tá bom? Os iluministas é o sujeito. 5, letra B. Como ficaria essa frase na voz ativa? Aí você vai pegar esse iluministas e passar para a função de sujeito. E a escravidão vai passar para a função de complemento. Então, os iluministas criticaram a escravidão. Os iluministas criticavam a escravidão. Letra C.
Na voz ativa, qual é a função sintática do termo destacado? Nesse caso aí, também é a função de sujeito. Tá? Ele exerce a função também de sujeito. É a função que esse termo está exercendo. Tá bom? Quarto, em alguns textos, o agente da passiva é omitido, o que chama a atenção para uma modulação da informação passada ao leitor. Pensando nisso, leia com atenção a manchete abaixo. Ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru. Letra A. Transforme, se possível, o título da matéria em uma oração na voz ativa e explique. Tá? Ok. Nesse caso aí, pessoal, nesse caso aí não tem como não, tá? Aí por isso que ele pede para explicar, não tem como porque não tem sujeito. Na voz ativa temos que colocar o sujeito, e aí o sujeito ele foi omitido. Como vocês já sabem, dependendo a gente pode omitir o sujeito na voz passiva. Por exemplo, o ladrão foi preso. Eu omiti o sujeito, ou seja, quem foi que prendeu o ladrão? O ladrão foi preso pelo policial, agora sim. Então, dependendo, eu posso omitir o sujeito. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, dessa notícia, não tem como passar para a voz ativa porque o sujeito está omisso. Então, quem é o sujeito aí? Quem foi que realizou a ação de combate ao Aedes aegypti em Vila Rafael, em Caruaru? Ninguém sabe quem foi. Ele diz que a ação é realizada, mas não diz por quem. Portanto, não tem como passar para a voz ativa. Letra B. Que informação foi omitida no título da matéria? Qual foi a informação omitida, pessoal? Ou seja, do sujeito, de quem foi que realizou a ação de combater ao mosquito. Letra C. Qual o propósito dessa omissão? Bem, aquilo que eu falei para vocês, né, gente? Normalmente, na voz passiva, a gente enfatiza o complemento e não o sujeito. Tá bom? Então, talvez o propósito dessa omissão aí tenha sido para fazer com que desse mais ênfase ao complemento. Tá bom? Letra D. Caso esse dado estivesse explícito, quem promove a ação de combate? Qual seria a sua função sintática? Nesse caso aí seria o agente da passiva. Tá bom? Muito bem. Pessoal, a gente vai finalizar por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês para casa, tá? Vocês vão responder o 5º, 6º, 7º, 8º e o 9º quesito da página 56, tá bom? Todos sobre a voz passiva, e na próxima aula a gente finaliza esse capítulo fazendo uma revisão geral e iniciando o próximo capítulo do nosso livro, que é o capítulo 4. Beleza? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pela participação de vocês. Vejo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser, né? Caso vocês queiram copiar alguma anotação aí, eu vou deixar aqui no quadro, uns 30 segundos, para vocês passarem para o caderno de vocês, tá bom? Próxima aula a gente continua com mais conteúdo legal, mais conteúdo interessante. Respondam essa atividade que eu vou passar lá no WhatsApp, tá bom? Então, respondam a atividade, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês também no WhatsApp, tá bom, gente? Vou deixar aqui 30 segundos e em seguida eu vou finalizar. Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e nos vemos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Se cuidem, estudem, descansem e até a nossa próxima aula. Tchau, galera.